Fala meus amigos corintianos, um excelente domingo. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte do CNN Esportes onde Benja e Mano fazem uma análise dessa vitória do Corinthians contra o Fluminense lá no Maracanã pelo placar de 1-0. Corinthians que agora vai descansar durante a semana por ter rodada de Libertadores e Sul-Americana e joga no próximo domingo contra a equipe do Sport lá em Recife. Enfim, estou trazendo um corte com a repercussão dessa grande vitória do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Então essa vitória traz para o Corinthians aí uma tranquilidade, que hoje o Corinthians ele se distancia e vai para a parte de cima da tabela. Porém, o resultado de ontem, Benja, foi muito melhor do que o rendimento. Aí vão falar, mano, mas o Corinthians ele estava desfalcado, não jogou uma série de jogadores. O resultado de ontem, Benja, foi muito melhor do que o rendimento. Aí vão falar, mano, mas o Corinthians ele estava desfalcado, não jogou uma série de jogadores, como o Martínez, o Bidon, o Garro foi cortado no aquecimento, o Yuri começou no banco, o Memphis também estava fora, concordo. Porém... Ranieri, Charles. Ranieri. Não, que o Charles também, graças a Deus que não jogou. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao time do Corinthians, era um time modificado, era um time desfalcado, fato, contra um Fluminense reserva. Então, eu esperava mais desse time do Corinthians, mesmo desfalcado, do que, apresentaram contra o Fluminense reserva. O Fluminense está focado no jogo da Sul-Americana. Então, é nítido que o Corinthians tinha que apresentar mais do que apresentou. O Corinthians, Benja, ele ganhou o jogo sem dar um chute no gol, porque o gol que entrou foi um cruzamento, que foi na direção do gol e a bola acabou entrando. Então, eu esperava um pouco mais, principalmente desses jogadores que não estavam jogando. A gente pode debater, talvez, o porquê o Corinthians não rendeu também. O Corinthians com 3 zagueiros, é uma adaptação que o Dorival tem feito, inclusive para tentar suprir as ausências de jogadores que saíram. Colocou ali o Angileri para jogar de zagueiro pela esquerda, o Bidu fazendo aí praticamente aí um ala, assim como o Mateuzinho na direita. Os dois volantes do Corinthians, para mim, ontem foram muito mal. O Rian, ele não consegue criar nada. O Maicon, infelizmente, ontem também não teve, talvez, aí o poder de criação que levasse o Corinthians a ter um pouco mais de perigo contra o Fluminense. O Corinthians, ele jogou com 3 atacantes ali na frente, com o Vitinho, com o Guinegão e acabou também, infelizmente, o Kaique entrando aí também mal nessa partida de ontem, Abel. Mas, cara, eram 3 caras lá na frente que praticamente não pegavam na bola. A bola saía da defesa pro ataque no chutão. O Kaique, mais uma vez, ele recebeu uma oportunidade e não conseguiu entregar. O Guinegão correndo sozinho que nem um doido. O Vitinho também pouco participativo. Então, infelizmente, cara, o time do Corinthians, ele jogou pro gasto. Mas, graças a Deus, conseguiu uma vitória, porque a situação ia ficar feia se o Corinthians empatasse ontem. É para comemorar mesmo o resultado. O jogo, como o Benja falou, deu sono, principalmente o primeiro tempo. O Fluminense pensando na Sul-Americana, muita reclamação de torcedor do Fluminense, porque o Renato escalou o time reserva. E o Corinthians, com todos esses desfalques, pelo menos na parte defensiva, né? Mais um jogo sem sofrer gol, o esquema lá com 3 zagueiros, o Angileri jogando mais pelo lado esquerdo na zaga, mas realmente, do meio para frente, foi um nada o Corinthians. Foi um nada, uma bola que foi no gol. Aí teve a eficiência, que na verdade nem um chute foi um cruzamento mesmo do Mateuzinho. Aliás, a arbitragem durante o jogo deu o gol ali pro Ramalho, mas o próprio Ramalho, depois do jogo, ele admitiu que a bola não toca na cabeça dele, é gol do Mateuzinho. Agora, mérito do Corinthians, o único chute que foi ao gol, ele ter acertado, realmente ficou devendo, mas eu não seria tão corneta não, viu, como o Mano tá sendo, porque com tantos desfalques, falta entrosamento também, muitos garotos no Corinthians. Além do garoto do André, que entrou no segundo tempo, me pareceu ser um bom jogador, é muito cedo ainda para falar, primeiro jogo dele, né, no profissional, mas ontem o Guinegão também não fez nada, mas pouco chegou para ele. Foi mais à vontade. O Guinegão é nós, velho, o Guinegão é da Fiel. É o Viola dos tempos modernos. É o Viola, cara, o Guinegão é algo que faltava para esse time do Corinthians, porque tudo Nutelou hoje no mundo, né? E o Corinthians não é diferente do resto do mundo. O Corinthians precisa ter jogador assim, meu. Precisa ter. Teve Zé Maria, teve Vladimir. O Corinthians precisa ter jogador com a cara do Corinthians, velho. Às vezes, tecnicamente, o cara nem é um fenômeno, né? Mas tem a cara. Esse Guinegão tem a cara, é Guinegão. Precisa ter isso, cara. E ele se entrega sempre. Hoje em dia o cara chama Carlos Alberto Marcondes, André de Albuquerque Silva. Os caras têm até nome de advogado. É Guinegão mesmo, Abel. Fala aí. Não, se bobear ia ser... Porque na camisa tá escrito Guilherme. Ah, que Guilherme? Põe lá Guinegão. Se bobear ia ser Guilherme Silva, então, Guilherme cara, Matos. Guinegão é raiz, né? Guinegão é raiz, é Corinthians isso aí, né? Eu gosto. É igual
Não viola, pô, sabe? Às vezes vai aos trancos e barrancos. É isso que o torcedor do Corinthians quer. Birubiru, É isso, Tupanzinho. pô. Sabe? Até. E outra coisa, hein? Eu já falei 500 vezes. Jogo sábado, 9 da noite, é de chutar o. É muito ruim, cara. Sábado à noite não é uma hora de jogo, cara. Se o jogo for bom, eu gosto. Eu não, velho. Mas é que tá, você vende a alma pro diabo, Benjamin? Você Pô, tá sujeito a sábado, isso. 9 da noite, Ué, cara. mas é que tá, irmão, você vende a alma pro diabo. Você acha que a emissora que detém os direitos você de tá- televisão vai colocar um jogo às 4, um jogo às 7h30 e um jogo às 9? Ou ele coloca os 4 jogos ou 3 jogos? E aí você às dá um 4 da azar, tarde? você dá um azar de pegar um jogo que nem ontem, ruim pra caçamba. Então, é bom pra Uia. dormir, pô. Então, aí você já pô, sábado à noite, das 9h30, eu tava no sofá lá vendo o jogo, eu tava assim, ó. Não acontecia nada. Foi ruim mesmo. É muito ruim. No final das contas ganhou, pô. Pelado. Não, eu tô discutindo outra coisa. Não tô discutindo agora a vitória do Corinthians. Tô discutindo que o futebol, gente, não é sábado, 9 da noite, cara. Sabe que, pô, põe segunda, 9 da noite, que é um dia que não tem futebol, que as pessoas estão em casa. Bacana. Quem paga, escolhe o horário. No Brasil é assim. Tudo bem, mas quem assiste tem o direito de opinar. Então, mas que se dane quem assiste. Tudo Geralmente bem, quem compra pensa isso. Mas quem paga tem o direito de colocar a hora que quer e quem assiste tem o direito de opinar. Se fosse um Estou só opinando. jogaço, 4-3 pro Corinthians, também não. com trocentas chances de gol, você ia gostar. Também não ia gostar, Você não ia arrancar. Não, sábado, 9 da noite, no horário de futebol, cara. Sabe, não é. Tem coisas, o mundo mudou, muita coisa o mundo mudou pra melhor, muita coisa o mundo mudou pra pior. Mas se põe segunda, 9 da noite, você encheu o saco também. Igual o Silvério falava. Eu acabei de falar que segunda, 9 da noite é um dia legal pra caramba pra ter futebol, porque... Por que é legal? Uma porcaria. Aí se Porque for domingo, 11 segunda-feira- da manhã, também reclamo. Pô, mas domingo 11 da manhã é horário de quê, velho? De quê? De acordar, irmão. Que acordar, cara. Parece um morto, velho. Tem coisas, Parece uma múmia. Domingo 11 da manhã eu tô lá babando na cama ainda. Vai, acorda pra vida. Domingo, velho, estamos lá pedalando, sai pra pedalar. Pedalando, olha lá, vai ver o jogo. Pô, vai correr, galera. Pô, domingo 11 da manhã é na hora de futebol. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem coisas que mudaram pra melhor, tem coisas que mudaram pra pior. Eu vou falar só do futebol. As coisas do futebol, mudou muito mais coisa pra pior do que pra melhor. Por exemplo, os times entrar em campo junto, é ridículo. Junto com o árbitro, é ridículo. Futebol, Também acho. clássico. Eu cresci sabendo que domingo, 4 da tarde, era clássico. E com 2 torcidas. Calma, eu vou chegar nisso. Então era 4 da tarde, eu sabia que ia ter Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e bibibi, bababá. Agora, velho, é isso. É sábado às 6, domingo às 9, é sábado às 9, domingo às 11. E aí tem hoje, sei lá se tem hoje. Agora os caras põem domingo 8 da noite, 9 da noite. 6h30. Hã? Tá louco, velho. É muito ruim isso. Ai, o Benja só reclama. Não tô reclamando, cara. Eu tô constatando um fato. Domingo combina com samba pra você? Você falou que o sol samba- apareceu porque o o samba- Corinthians... Eu me lembrei de um samba. O samba pra mim, não. Qual samba? O samba pra mim, com todo respeito, ele não combina comigo com nada, porque não é o estilo que eu aprecio, mas respeito. Mas o samba pra mim não combina, porque eu não sou um cara do samba. Você falou que o Corinthians ganhou, o sol apareceu. Eu me lembrei de uma música. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Quem é o autor? E quem canta? Menor ideia. Fala aí, mano. Quem canta? Nelson Cavaquinho. Nelson Fala Bete Cavaquinho. Carvalho gravou. Falar nisso, uma menção honrosa que o Brasil perdeu um baita músico ontem. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. O homem era um gênio. Hermeto Pascoal, um gênio. Agora, mas é um bom resultado. Agora, sabe uma coisa que eu também não gosto? Diga. Eu vou te falar. Outra coisa que eu detesto. Se vocês quiserem que a gente pare aí pra atrapalhar vocês, a gente para. Não, porque a gente tá ouvindo, se vocês querem, a gente para aqui. Ó, deixa eu falar um negócio. O Corinthians passou na semifinal, pra semifinal da Copa do Brasil, né? O jogo não pode ser daqui 1 ano e meio, cara. Eu também concordo. Perde Isso um é pouco. ridículo, alteração, velho. Hã? A CBF mudou a tabela, né? Então, mas pô, acabou agora. Quando que vai ser o próximo jogo? Novembro. Então tá errado. Chegar novembro, dezembro. Quando chegar, você até já esqueceu o que teve Aí antes. você não sabe o que vai acontecer. Mas pro Corinthians foi bom. O Corinthians foi bom. O Corinthians tá com um monte de mas eu jogador não tô aí pensando- na oficina, irmão. No departamento médico, o Corinthians ele não Mas tem você é a muito possibilidade. egoísta. Eu não tô mas pensando peraí, no não, Corinthians. mas Eu tô pro Corinthians pensando foi bom. no campeonato. Não, mas é que cara. tá. Isso aí é um sinal divino, irmão. É um sinal divino.
É a multiplicação dos Quem peixes. vai fazer a final da Copa do Brasil? Para mim, Corinthians e Vasco. E você, Abel? Cruzeiro e... Você é anti, cara. Cruzeiro tem mais time que o Corinthians. Você não Mas pediu o minha Corinthians opinião? é reforçado de todo mundo? Você não pediu minha opinião? Tem mais time, mas... O Carrilho pode ser que volte agora já em outubro. Um cara que estava praticamente descartado na temporada 2025. Já estão tratando até com otimismo o retorno dele. O Corinthians vai ter o retorno, de fato, ali do Yuri Alberto, que vai estar 100%, o próprio Memphis, enfim. O Garro, que vai agora também fazer um trabalho para recuperação muscular. Teve ontem um desconforto na panturrilha, mas para novembro, contra o Cruzeiro, vai estar 100%. Olha, o receio que eu tenho de fazer essa final lá em dezembro é de que até lá já aumenta mais 200 milhões a dívida. Do Corinthians. Porque aumentou agora de novo, vocês viram? Já saiu. Em 2.600. Já aumentou. O Corinthians já teve um déficit agora no primeiro semestre de quase 70 milhões de reais. É uma vergonha, né? É uma vergonha, cara. Cadê o Edinho? O Edinho sai pro almoço na hora do programa. Aí ele esquece aqui. Olha lá. Deve 60 milhões, a dívida já foi para 2.600. Agora os caras não têm pressa com o Félix Torres, velho. Como não tem pressa, você tá maluco? Ô, Benja, se o Corinthians tomar um segundo transfer ban em cima Não vai desse... tomar, porque teve um negócio que o Corinthians fez uma proposta. Então, mas vírgula, não vai tomar vírgula. O Corinthians, ele tá confiando nisso, porque o Corinthians apresentou aí pra FIFA, em sua defesa, o fato dele ter apresentado aí pro time do Félix Torres, o Santos Laguna, uma proposta de pagar 70% à vista do que ele devia, e o clube lá não quis aceitar. A FIFA meio que tentou intervir, falando, e aí, não tem acordo? Os caras falaram não, porque isso é trânsito em julgado, o Corinthians perdeu já no CAS. Então, Benja, acontecendo o próximo transfer ban, aí não se sabe o que vai acontecer. É veredito da FIFA. Pode ocasionar perder pontos. a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro ou pode ser uma segunda janela de impedimento de contratações. Mas não dá para saber o que vai acontecer de fato, não. Mas que é uma vergonha. Agora falar, não estou preocupado com o transfer ban, não está preocupado aqui para vocês que não está preocupado. Perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro para ver o que acontece. E o pior vai para ver para onde vai. O Corinthians incentiva o calote. O Romeu Tuma Júnior, semana passada, ou retrasado, falou que não tem que pagar o estádio, que tem que enrolar, não dá para pagar agora. É outro absurdo. Hã? É outro absurdo. Por sinal, quem é o presidente do Corinthians? É Osmar Stabile. Não sei é o se é o Romeu? que manda. Então, o Tuma acha que ele Stabile. manda. Mas quem tá nominalmente lá no cargo é o Quer Stabile. ver? Mano, quem é o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras? Não sei. Quem é, Abel? Não sei. Quem é o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo? Não sei. Abel. Não tenho a menor E ideia. do Santos? Também não. E do Santos? Também não sei. O do Vasco, quem é? Não sei. Quem é? Não sei. O do Corinthians, quem é? Romeu Tuma Júnior. Quem é, Abel? O meu Tomás Júnior. Eu não sei, cara. Eu acho que está na hora do Osmar Stabile. O Osmar Stabile já ganhou a eleição. Eu não vou ficar aqui agora descascando mais o cara. Está na hora do Osmar ser o presidente que seja o responsável por começar a faxina dentro do Corinthians. A limpar o clube. Mas ele começou. Então. Ele entregou a documentação que o Ministério Público pediu é isso e que o próprio Tuma não estava querendo dar na mão do promotor. Ele não estava querendo dar? Ali internamente diziam que ele não estava afim de entregar na mão desse promotor. Mas qual o motivo? Não sei. Ele falou, vamos disponibilizar para a justiça, mas na mão do promotor não era para dar. E o Osmar Stabile parece que bateu o pé e entregou na mão do promotor. Então é isso que o Osmar tem que fazer. Quem tem que falar em nome do Corinthians é o presidente do Corinthians. Quem tem que tomar as atitudes é o presidente do Corinthians. E acabou. O regime dentro do Corinthians é presidencialista. Então, Osmar Stabile, assuma a rédea, é isso mesmo. E quem manda é você. Agora, o Romeu vai lá e fala que não tem que pagar o estádio. Então, esse é um ponto, Benja, que o próprio Osmar Stabile deveria repreendê-lo publicamente. Porque eu acho que você Tipo, não pode... quem é o presidente sou eu. Exato, porque o presidente do conselho, primeiro, que ele não tem alçada para falar que o clube deve ou não fazer, inclusive com relação a pagamento. E segundo, propagar uma imoralidade dessa publicamente é vergonhoso, turma. Desculpa, essa sua declaração poderia adubar a América do Sul inteira. De tanta bobagem que você falou ali. Cara, é ridículo o Corinthians vivendo a situação financeira que vive e você ainda propagar uma situação dessa. Porque, Benja, na boa, se você pega um CEO da Caixa Econômica Federal que até pudesse estar propenso a uma negociação, tentar flexibilizar o pagamento, enfim. Quando ele ouve um negócio desse, dá a impressão que você Você vai negociar com um cara que tá falando que não quer pagar? Exato, é uma burrice sem tamanho.
É uma burrice sem tamanho. O burrinho do Shurek sentiria vergonha dessa declaração, o Romeu Tuma Júnior. Tá de brincadeira. Perde ainda mais credibilidade, Óbvio que perde. Óbvio que perde. E eu não sei até que ponto que ele não fez isso para justamente perder ainda mais. Porque quem não está no poder, Benjamin, quer assumir o poder. Mesmo que o barco esteja afundando, esses caras querem morrer igual aquele cara do Titanic, com a varinha para cima. Ó, eu que tô aqui, eu que tô mandando. Esses caras, eles pensam mais no próprio traseiro, para não usar um outro termo, do que realmente no bem do clube. É um absurdo. E eu não sei até que ponto, Benja, que de verdade essa declaração não foi para dinamitar ainda mais o ambiente. Porque ele tinha tudo para calar a boca, já que não é da alçada dele, e ficar quieto. O Conselho Deliberativo, Tuma, ele tem problemas muito maiores para serem analisados, inclusive com relação à parte ética do clube, que vocês têm que votar realmente aí para afastar esses três daí de dentro, Duílio, Augusto Melo e Andrei Sanches, e é nesses que você tem que estar concentrado, não na dívida do estádio. Não no que está acontecendo nas finanças do clube. Isso daí não é a sua alçada. A sua alçada, quando você precisa realmente falar bravo na mídia, você não faz. Eu estou esperando as suas nobres palavras que você usou contra o Augusto Melo, para falar do Augusto, que você era um leão naquela época, para usar esse mesmo verbo, sabe? Esse mesmo calor nas suas declarações com relação ao seu Andrei Sanches. E até agora, vamos ver o que diz o estatuto, não podemos agir contra o estatuto, quero votar no estatuto e colocar, por exemplo, o Corinthians é tão indecente, cara, que na próxima votação que eles vão fazer, eles estão tentando mudar o estatuto, e eles vão fazer aí uma prévia, antes de levar para a Assembleia Geral, Benja, eles vão fazer uma prévia do que pode ser e eles vão querer incrementar ali esse tópico. Uso do cartão corporativo. Qualquer empresa decente que tem ali um presidente, um diretor, ele sabe que ele só deve usar um cartão corporativo para despesas profissionais, quando ele está representando o clube, quando ele está ali em algum momento ali junto com o Corinthians, vai pagar uma conta do Corinthians, uma hospedagem do Corinthians, uma passagem aérea do Corinthians, ele faz o uso do cartão corporativo. Ou ele vai negociar um jogador na Europa, ele faz o uso do cartão corporativo para jantar, para comprar passagem. Agora, em Fernando de Noronha, no Réveillon, não é. Por exemplo, comprar Tadalafila, você vai alegar o quê para cartão corporativo? Eu precisava estar ereto para negociar com alguém. Tá de brincadeira. E a explicação de que confundiu o cartão com o cartão dele te convenceu? Isso é uma sem vergonha sem tamanho. Brincadeira. O Andrei Sanches, se ele fizer, ele tem que fazer uma barba, velho, com ralador. Com ralador, vai cair serragem na mesa. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não, porque quem nunca confundiu o cartão? Era a mesma bandeira. Eu errei. Por que você nunca errou passando aí as passagens aéreas do elenco no teu cartão pessoal, Andrés? Pro inferno. Você falou que eles pensam mais no próprio traseiro do que no clube. Eles pensam só no próprio traseiro. Exato. E praticamente nada no clube. Isso no Corinthians e em vários clubes do Brasil. Mas a esperança agora é essa, que o Osmar Stabile, ele tenha a personalidade, ele assuma o controle do clube, ele não faça conchavos e acertos com ninguém, e ele vai ter que tomar medidas impopulares, né? Porque o momento do Corinthians é para medidas impopulares, infelizmente. Só que ele tem que assumir isso que ele está fazendo mesmo. Quem é o presidente do Corinthians é ele, e não é o Romeu Tuma Júnior. O Corinthians é o único clube do mundo que você tem lá o presidente do Conselho Deliberativo aparecendo mais, falando mais, que às vezes você até confunde, fala quem é o verdadeiro presidente do Corinthians. Ou o regime do Corinthians não é presidencialista, é parlamentarista, ou monarquia, né? Tem o rei, a rainha, e tem o primeiro-ministro que manda. Precisa definir isso. Esses anos lá da renovação e transparência, todo mundo sempre comentou que não era o presidente que mandava em tudo, que sempre tinha alguém por trás, e esse alguém muitas vezes era o Andrés, não era? Estou errado? Não, eu acredito que sim. A informação que eu tenho é o seguinte, que na gestão do Duílio, parece que os dois não estavam se bicando muito, não. Do Mário Gobi também teve alguns atritos. Também teve. Por exemplo, do Duílio com o Andrés sempre foi radicalmente contra quando o Duílio trouxe o Vitor Pereira. Sabe? Então, algumas coisas lá, eles não estavam se acertando, não. Agora, na hora de uma eleição, aí todo mundo se une, porque é a maldita política, né? Agora, de novo, Osmar Stabile, assuma a rédea, personalidade. Você é o presidente do Corinthians. E outra coisa, gente, a dívida subiu. A gente tem que ser racional agora. Tem que vender jogador. Não tem outra alternativa, infelizmente. Isso eles sabem fazer, isso eles fazem. Não,
mas não estão fazendo, não fizeram, seguraram agora, entendeu? Vai ter que Tinha uma vender. proposta pro Yuri, né? Da Roma. Cara, é ruim, é péssimo, tecnicamente falando. Mas, gente, não tem dinheiro o clube. Vocês precisam parar com essa história dela, mas tem receita de 1 bi. Mas as receitas de 1 bi, gente, o Corinthians não tem fluxo de caixa. Mas o Corinthians, então, é O que o Corinthians não fluxo tem de... fluxo de O caixa. Corinthians precisa do fluxo de caixa aí para ontem, né? Então, Pra mas não conseguir tem. realmente, então, de fato. Mas o Corinthians ele tá tentando, Benji, através aí de futuros acordos, a troca do name rights da Arena, ou então até mesmo Olha, a permanência a troca desse... do name rights do Arena, o Augusto veio aqui no dia que ganhou e falou: vou trocar o name rights da Arena, vai ter o name rights do CT, vai ter o caramba 4. Não teve nada. Toda vez que pinta o assunto no Corinthians, que a dívida vem. E são sempre os mesmos. Olha, é o Banco X que vai pegar. Daqui a pouco vão falar de Emirates de novo. Eu ia falar isso. Ó, Emirates, desde que o Corinthians começou a construir o estádio, era o name right. Que vai nada. Então, mas, Benji, o estacionamento já foi, né? A empresa lá que cuidava do estacionamento, o Corinthians, ele teve... Da Arena ou do Parque São Jorge? Não, lá da Arena. Tinham 4 empresas aí que fariam a proposta aí num envelope lacrado, para justamente não ter aquela manipulação, e a melhor venceria. Então, para o Corinthians, aquele contrato antigo, que foi assinado na gestão do Duílio, era lesivo ao clube. Aquele estacionamento da Neoquímica Arena, Benji, aquilo ali é um mar de fazer dinheiro. Cara, É caro, hein? Caro pra caramba. É 140 pau pra você parar o carro lá dentro. Se você vai com uma van ou se você vai com um ônibus, é mais caro ainda. Então é um absurdo que aquilo ali fatura. E o contrato era extremamente ruim para o clube e agora está mudando. Então, Benja, eu não sei até que ponto que ainda mais aí com essas parcerias que os clubes têm feito aí com as bets, enfim, isso não pode ser uma alternativa também. Porque o Corinthians está tentando amarrar novamente o contrato da camisa, com o patrocínio master, com a estampa aí do name rights também. Não sei o que vai acontecer em breve, mas existem informações aí de que isso pode ocorrer em breve. E vou trazer aqui uma análise do GE.com dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Abre aspas, remendado, o Corinthians se apoia em defesa forte para vencer e muda de briga no Brasileirão. Timão cria muito pouco, mas arranca pontos importantes diante do Fluminense no Maracanã. O fato de o Corinthians ter utilizado 3 laterais esquerdos na partida contra o Fluminense dá uma noção de como o time está desfalcado e também de como o elenco alvinegro tem desequilíbrios. Angileri foi zagueiro em boa parte do jogo, Bidu fez papel de ala e Hugo ressurgiu como um volante pela esquerda na reta final da partida. Embora remendado, o Corinthians achou soluções para suas carências e se apoiou em uma defesa forte para arrancar essa grande vitória no Maracanã. Além de não contar com alguns de seus protagonistas como Memphis e Rodrigo Garro, o Timão sofreu com as baixas e alguns importantes coadjuvantes, Martínez, Bidon, Ranieri e até Charles. Os muitos desfalques, sobretudo no setor de meio de campo, deixaram o Corinthians pouco criativo diante do Fluminense. Se em outros momentos a equipe conseguiu compensar tal problema, com os avanços de Mateuzinho e Matheus Bidu, dessa vez a estratégia não funcionou. Faltava alguém para desempenhar o papel de Garro, clareando e distribuindo as jogadas, algo que Maicon e Vitinho não conseguiram. Ofensivamente foi uma partida ruim do começo ao fim. É verdade que as entradas de Magno e Yuri deixaram a equipe mais perigosa na reta final, mas ainda assim o Corinthians construiu pouquíssimo. Já na etapa final, Dorival abriu mão da linha de 5 na defesa e preencheu mais o meio-campo, quase no 4-1-4-1 com Thales e Romero, baixando bastante para ajudar na recomposição defensiva. Enfim, com a vitória, o Corinthians muda de briga no Brasileirão, se distancia da zona de rebaixamento e começa a ocupar posição mais condizente com seu elenco na tabela do Brasileirão. Se conseguir recuperar logo os lesionados, é possível sonhar até com uma vaga no G6. Hoje, porém, a situação ainda é complicada, está a 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores e a 7 do Z4. Porém, tem jogos a mais do que os times que estão à frente na tabela e partidas a menos do que os concorrentes que estão atrás do Timão. Há quase 3 meses das semifinais da Copa do Brasil, não há por que não tratar o brasileiro com prioridade total nesse momento. É isso mesmo, o Corinthians agora vai recuperar seus jogadores, só joga no próximo final de semana contra o Sport, então foco total no brasileiro até chegar à Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!